Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre a rodada 7 da NFL, semana 7. Lembrando que eu sempre espero aí, a partir de agora, né? Tô esperando esses Monday Night para englobar todos os times. Eu não sei se eu vou fazer isso depois que os Monday Night tiver apenas um joguinho, né? Acho que aí você acaba perdendo um pouco do hype. Então, se você quer que o Monday Night fique, dê like, se inscreve aqui e comenta, porque talvez eu comece a soltar esses vídeos na segunda-feira. Mas vamos embora. Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals pelo Thursday Night. Este foi um jogo maravilhoso, talvez um dos melhores jogos da semana. Acho que o melhor jogo da semana, né? Tivemos outros jogos muito disputados, mas foi um jogo divertido de se assistir, com o Joe Flacco jogando muita bola e o Ja'Marr Chase principalmente. É uma vitória que muda completamente o destino da AFC Norte. Os Steelers eles já estavam numa situação que eles estariam muito confortáveis com uma vitória, né? Abririam 4 jogos de vantagem em relação ao Baltimore Ravens e você deixaria o Cincinnati Bengals com 5 derrotas seguidas, ficaria bastante aleijado aí o Cincinnati Bengals. A parte complicada do calendário dos Steelers começa a partir de agora. A parte mais fácil do calendário do Baltimore Ravens começa a partir de agora. As forças dos calendários se invertem, né? Então, o Lamar Jackson ainda a gente não sabe se ele vai retornar para essa semana, ainda não treinou, né? Então, não sabemos, mas dá uma esperança para o torcedor do Baltimore Ravens, dá uma esperança para o torcedor do Cincinnati Bengals. O único time aqui sem esperança acaba sendo o do Cleveland Browns mesmo. Mas essa divisão agora está completamente aberta, com uma possibilidade muito grande de levar só realmente o campeão da divisão para os playoffs. Próxima partida, Los Angeles Rams e Jacksonville Jaguars. Um jogo que não teve debate, né? Um jogo que por muito se tinha uma expectativa de um jogo parelho, mas a verdade é que o Matthew Stafford lançando 5 touchdowns, até no final do jogo ali, lançando bola pro Davante Adams, numa fade ali, no touchdown final, faltando 5 minutos, eu achava que nem precisava mais estar em campo, o tamanho a diferença do placar. Preocupa o Jacksonville Jaguars porque, de novo, você chega naquele ponto do Trevor Lawrence que a gente tem perguntado o tempo inteiro. Ah, esse Trevor Lawrence tem flashes, falta consistência, e aí tem o cara que gosta do Trevor Lawrence, né, que fala assim, vocês que não gostam do Trevor Lawrence, você não assiste tape, o Trevor Lawrence é muito bom jogador, e o time não ajuda, o Brian Thomas teve 11 drops. Mentira, né? Não teve só 3. Não que 3 drops seja pouco, mas não é 11 como aconteceu a fake news aí essa semana. Então, me preocupa o Jacksonville Jaguars, porque o Lawrence, você sabe que o talento tá ali, mas ele não vira, não tá chegando naquilo que a gente esperava que ele pudesse se tornar, né? Nesse jogo ainda tivemos o Travis Hunter com 14 targets no jogo, e eu acho que é um exagero até, acho que até o bom jogo do Travis Hunter, ele não é um jogo de uma escolha top 5, top 2, né, no caso. Acho que foram muitos targets, muitas jardas curtas ali pro Travis Hunter, que acabam não mudando partida, né, por não serem momentos cruciais e coisa do gênero. Então eu me preocupo também com o Travis Hunter, acho que tá bem abaixo do que se esperava dele, e o Trevor Lawrence, obviamente, já há algum tempo, né? Por parte dos Rams, sem Puka Nacua, sem problema, Davante Adams ainda é aquele Davante Adams que consegue ganhar jogos sozinho, né? Esse daqui ele teve quase aquela estatística de 3 recepções e 3 touchdowns e 30 jardas, foi quase isso, 5 de 35 e 3 TDs aí pro wide receiver dos Rams. Um bom jogo dele e um bom jogo da linha ofensiva também pro Los Angeles Rams. Próxima partida, New Orleans Saints 14, Chicago Bears 26, um jogo que o Dennis Allen colocou o Spencer Rattler e seu antigo time no bolso, né? O Rattler teve o pior jogo da carreira e ele ainda conseguiu dar uma recuperada nessas estatísticas, porque terminou o jogo ainda com 233 jardas, mas o jogo do Rattler não foi bom. Foi o pior jogo dele, que dá aquela pulguinha atrás da orelha se vai continuar com o Rattler, vai pensar num novo quarterback no draft. Enfim, é uma decisão que o New Orleans Saints vai ter que tomar em abril, tomar um pouquinho antes, né? Mas deixar público a decisão deles em abril. E o jogo do Caleb Williams também não foi tão legal, não. Chegou um momento ali que ele também melhorou as estatísticas dele, apesar de não terminar bem, né? 15 de 26 com uma interceptação,
Não foi um bom jogo do quarterback dos Bears, mas venceu. Segunda semana seguida que os Bears vencem, apesar do Caleb Williams não jogar bem. E aqui fica o destaque para o jogo terrestre dos Bears, que encaixou, né? 2 jogos seguidos com o DeAndre Swift jogando muita bola. Kyle Monangai também teve um bom jogo. Então, pontos positivos aí para o Bears. O torcedor só quer que o Caleb Williams comece a jogar um pouquinho mais de bola. Próxima partida, Cleveland Browns 31, Miami Dolphins 6. Um jogo que eu achei que o Mike McDaniel seria demitido depois dessa partida. Não foi. E não será, já foi avisado. Mas impressionante como o Mike McDaniel ele já dá entrevistas assim. Ele não tem a mínima condição de continuar comandando o Miami Dolphins. O Tua não tem a mínima condição de continuar sendo o quarterback do Miami Dolphins. E tudo caminha para um fim de relação brusco do Miami Dolphins e os seus líderes, né? Tua, Chris Greer, Mike McDaniel, não tem muito para onde ir. O único que salvou aqui ofensivamente dos Dolphins, de novo, foi o Devon Achane, mas obviamente que isso não é suficiente. Por parte dos Browns, nem tivemos aqui um jogo excelente do Dylan Gabriel, né? Jogo muito modesto por parte dele, mas o Christian Judkins comandou o ataque. E você olha aqui as estatísticas finais dele, parece até que não foi tão bem assim, mas a verdade é que ele dominou a partida e depois, quando o placar já estava ali, no segundo tempo já estava definido o placar, os Browns continuaram correndo e aí os Dolphins, sabendo que eles iam correr, começaram a parar ali o Christian Judkins, que abaixou muito a média dele por carregada, mas o Christian Judkins dominou esse jogo aqui. O jogo terrestre foi muito tranquilo por parte dos Browns. E aí a defesa dos Browns, comparado com o ataque do Miami Dolphins, fica muito complicado para os Dolphins. Próxima partida, Kansas City Chiefs 31, Las Vegas Raiders 0. 3 first downs para o Las Vegas Raiders. Um jogo tenebroso, né? De Pete Carroll. Um jogo que eu acho que o Pete Carroll é one and done. Não vai conseguir sobreviver da forma como ele está apresentando esse time, né? Os Raiders muito indisciplinados, foram 8 faltas em momentos críticos, né? Em terceiras descidas que o Dino conseguia converter, aí tem um holding, volta tudo, terceira para 13. Aí vai lá, passa incompleto, não consegue, quarta descida, vai para o punt. Terceira para 10, o Dino converte, falta, volta, terceira para 20. Ou o Kansas City Chiefs, terceira para 10, o Kansas City Chiefs passa incompleto, opa, tem flag, illegal contact, primeira descida. Então, assim, é um time que é mal treinado pelo Las Vegas Raiders. O jogo terrestre não funciona, apenas 6 carregadas pro Ashton Jeanty. Impressionante a quantidade de jogadas ofensivas, apenas 30 do Las Vegas Raiders contra 77 do Kansas City Chiefs. Os Raiders não ficaram com a bola nesse jogo. Então, muitos problemas pro Las Vegas Raiders. O Geno Smith não teve um bom jogo, mas, cara, é muito difícil você, nesse contexto, conseguir fazer um bom jogo do jeito que o jogo foi apresentado, com muitas pressões, linha ofensiva jogando muito mal. O seu head coach parece que não queria vencer o jogo, queria que acabasse logo a partida, não chamando jogadas que você olha e fala, meu amigo, por que você tá chamando essa screen numa terceira para 15, com você já precisando de 14 pontos, de 21 pontos, de 28 pontos. Foi isso o jogo inteiro. Mas Kansas City Chiefs se coloca aí nesse patamar de time para ser contender, né? Mais um ano, vai ter um problema nesse miolo de linha defensiva. Isso é um problema do Kansas City Chiefs. Vai ter que se movimentar durante a trade deadline. Tá? Ainda mais agora que teve uma lesão no Omar Norman Lott, tá fora da temporada. Isso é um problema. Os Chiefs vão ter que se movimentar e procurar esses times como o Tennessee Titans, procurar um New Orleans Saints, um Miami Dolphins, para achar alguém aí que possa suprir um pouco essa necessidade na posição. Próximo jogo, Philadelphia Eagles 28, Minnesota Vikings 22. Esse foi um jogo que foi bastante apertado pelo placar e o jogo também poderia até ter sido mais complicado aí para os Eagles. Mas a verdade é que os Eagles são um time melhor, né? E o Jalen Hurts jogou muito bem essa partida. Devonta Smith teve um jogaço, o A.J. Brown teve um jogaço. Então, o jogo aéreo funcionou, pelo menos nessa partida. O jogo terrestre, de novo, foi um problema. Mas o momento que as coisas clicarem para o Philadelphia Eagles com o jogo aéreo e com o jogo terrestre, aí todo mundo terá um problema. Porque esse time, como eu já falei algumas vezes, é o melhor elenco da NFL.
Minnesota Vikings teve a chance de conseguir vencer essa partida, não conseguiu, sofreu um pouquinho com interceptações nos momentos equivocados, né? Com o Carson Wentz, 2 interceptações. E eu fico me questionando uma coisa. O Minnesota Vikings, eles tinham no elenco o Sam Darnold e o Daniel Jones. Não sei se vocês lembram, o Daniel Jones estava lá no Practice Squad. Será que eles se arrependem de não ter ficado com um dos dois? Provavelmente, né? Provavelmente. Mas é isso. Minnesota Vikings perde, cai para 3-3. J.J. McCarthy acho que volta para a próxima semana. E aí sim teremos a resposta de fato se eles se arrependem ou não. Porque o J.J. McCarthy não tem jogado bem, né? Pouco que jogou, não jogou bem. Veremos se ele consegue dar a volta por cima. Claro, tá muito cedo ainda, mas é isso. Próxima partida, Kansas City Chiefs, não. Carolina Panthers 13 e New York Jets 6. Num jogo que contra os Jets, você sabe que ofensivamente eles não vão oferecer muito contra você e defensivamente vão oferecer bastante coisa. Foi uma partida que o Bryce Young acabou se machucando. Era para ele ter saído desse jogo aí com 2 touchdowns. O JT Sanders teve um drop na endzone miserável. Mas foi um jogo ok do Bryce Young, nada demais. Acho que errou algumas coisas também. Mas se machucou. Machucou o tornozelo e não deve jogar a próxima semana contra o Buffalo Bills. Não é nada muito sério. Ele vai perder aí 4 semanas, 3 semanas. Eu acho que um jogo, 2, acho que vai ficar mais ou menos por aí, entre 1 e 2 jogos pro Bryce Young. E foi o jogo do Xavier Legette, né? O Legette com 9 recepções, 92 jardas. A recepção, inclusive, final, que deu números finais na partida, com o Andy Dalton lançando para ele. Então foi um bom jogo aí para quem achava que ele estava acabado. Calma, ainda existe esperança para Xavier Legette. Mas eu acho que isso aqui vai ser um jogo em 17, 2 jogos em 17, mais ou menos por aí. Né? Acho que na maior parte das vezes o Tetairoa McMillan vai terminar com números melhores. Mas o Carolina Panthers, pela primeira vez desde 2021, com saldo positivo, né? Mais vitórias do que derrotas. Vamos, Carolina Panthers! Próxima partida, New England Patriots 31, Tennessee Titans 13. Esse jogo começou até dando uma esperança pro torcedor dos Titans, né? Tava 10-3 o placar. Aí o torcedor já pedia para encerrar logo o jogo. Mas como tem que ser obrigado a jogar 4 períodos de futebol americano, não deu pro Tennessee Titans. O Drake May, mais uma vez, teve um jogaço. O Drake May, hoje, eu diria que ele é um quarterback top 3 da temporada. Tem jogado muita bola o quarterback dos Patriots. Errou só 2 passes, né? 21 de 23. 2 TDs para ele, tem uma interceptação. E como que ele tá preciso na bola longa é inacreditável. Eu acho que essa conexão, o Sam Darnold e o Drake May vinham sendo os melhores quarterbacks nessa bola em profundidade na temporada. Depois dessa semana, eu acho que o Drake May acabou passando, vem sendo o quarterback mais efetivo aí em bolas longas, o quarterback dos Patriots. E os Patriots liderando a divisão por mais uma semana. O torcedor tá realmente muito empolgado. Tennessee Titans, saiu o Brian Callahan e as coisas não mudam muita coisa. Por quê? Porque o time é bem ruim, né? Ken Ward ainda teve um fumble completamente inexplicável, né? Torcer aí para que o Tennessee Titans consiga colocar uma linha ofensiva melhor e melhores wide receivers. Entra naquela fase que o draft off-season dos Titans, pouco importa a defesa. Você tem que investir tudo que você consegue no ataque para você dar armas e dar condições para o Ken Ward. É isso. Próximo jogo, Denver Broncos 33, New York Giants 32. Torcedor dos Giants, eu acho que você nem vai ver esse vídeo, porque o torcedor dos Giants deve ter tirado uma semana off de NFL depois dessa partida. Os Giants estavam vencendo esse jogo por 19-0, entrando no terceiro período. O Denver Broncos marcou 33 pontos. No quarto período, os Giants marcaram ainda mais 11 pontos. E mesmo assim, os Giants perderam esse jogo. Impressionante como que caminhou essa partida, uma sequência que era de 1.602 jogos seguidos, de entrando nos 6 minutos finais, do jeito que o placar estava, o time que estava vencendo terminou o jogo vitorioso. Não mais, a sequência caiu porque os Giants perderam. O Bo Nix começou o jogo mal, né? Alguns overthrows aí do Bo Nix, e o quarto período ele ligou ali o modo turbo. Eu acho que o Sean Payton deu uma segurada no Bo Nix no
primeiro tempo principalmente. Depois não tinha mais jeito, né? Teve que soltar o menino, e acho que daí ele foi melhor. O Jackson Dart, ele é um bom quarterback, mas neste momento ele é um pouco maluco demais. Você vai viver e vai morrer pela espada do Jackson Dart, lá ele. Porque vai ter momentos que ele vai ganhar o jogo por você, poderia ter vencido este jogo por conta disso, inclusive, né, o touchdown final ali do Dart, ele é muito por conta disso, uma falta de pass interference ali que foi um pouco maluco, mas funcionou, né? Mas ele também teve uma interceptação ali, faltando 6 minutos, que colocou o Denver Broncos no jogo. Então, os Giants perderam por conta daquela interceptação, mas poderiam ter vencido por conta do Jackson Dart também. Então, não entenda mal, torcedor. O Jackson Dart não é o culpado, o maior culpado desta derrota. Você não pode tomar 33 pontos no quarto período. Isso é inadmissível. Mas provavelmente se não fosse aquela interceptação, num momento que o jogo estava, de certa forma, tranquilo ainda, caminhava tranquila, eu acho que era vitória do New York Giants, tá? Só corrigindo aí, eu falei 11 pontos, foram 14, né? Que os Giants pontuaram no segundo tempo. No quarto período ainda. Próxima partida, Indianapolis Colts 38, Los Angeles Chargers 24. Olha, agora não tem mais como, né? Não tem como você olhar essa partida e achar que o Indianapolis Colts ele é uma marolinha para a temporada. O Indianapolis Colts é um time de verdade, é um time real, é um contender real. E venceu um time que eu achava que seria um contender real. Até por isso, nos palpites eu apostei no Los Angeles Chargers. Eu acho que ficou claro que o Indianapolis Colts é mais real do que o Los Angeles Chargers para essa partida. O Daniel Jones teve um bom jogo, o Alec Pierce foi o nome da partida, o Michael Pittman também jogou muito bem, impressionante como que o Pittman aparecia em momentos críticos do jogo e os Chargers não conseguiam parar. O Justin Herbert teve 2 interceptações feias, né, no jogo, não foi legal, mas os Chargers tiveram este homem aqui, Oronde Gadsden, 164 jardas em um touchdown, é a terceira melhor marca de um tight end calouro na história da NFL, superando o Kyle Pitts, que teve 163, que era o terceiro na lista. E pontos positivos para os Chargers, eles conseguiram encontrar o seu tight end da franquia. Ponto negativo, perderam, assim, foi uma surra que nem parece tanto assim, porque o Herbert ainda conseguiu retornar nessa partida, que esse jogo estava meio morto. E aí, quando esse jogo chegou a ter uma dramaticidade de novo, os Colts colocaram pontos finais aí e finalizaram logo o jogo. Então, Indianapolis Colts é um time contender real. O Los Angeles Chargers é aquele precisa consertar coisas para realmente ser aquele contender de fato. Eu acho que perdeu um pouco o gás já o Los Angeles Chargers. Green Bay Packers e Arizona Cardinals, vitória dos Packers. Foi sufoco aqui os Packers. Mais uma vez os Packers ganhando de 27, né? Acho que todas as vitórias dos Packers eles pontuaram 27. Mais uma vez, colocando neste ataque do Green Bay Packers, ele ainda não me empolgou, cara. O Josh Jacobs teve 2 touchdowns, mas não teve uma eficiência tão grande assim. Tudo bem, tava voltando de lesão. Mesmo assim, foi muito importante, né, pro time. Esse ataque ainda não me empolgou. O que me empolgou nesse jogo foi o Micah Parsons tendo um jogo Micah Parsons, né? Muitas pressões para ele, muitos sacks no jogo para o Micah Parsons. Foram 3 oficialmente para ele. Deixa eu confirmar aqui. 3 sacks para ele, exatamente. Então, foi um jogaço do Micah Parsons. Foi um bom jogo do Arizona Cardinals com o Jacoby Brissett. Então, eu não sei se esse ataque está funcionando melhor com o Brissett ou com o Kyler Murray, mas eu tenho dúvida. Vamos ver quando o Kyler Murray voltar, né? Brissett, 2 semanas jogando bem. E os Cardinals, de novo, perdendo um jogo ali na última posse, né? É um time que acho que as 5 derrotas foram dessa forma. Esse time é melhor do que um 2-5, mas é um pouco decepcionante. Um time que esperava que desse um salto para essa temporada, que fosse um time de playoffs com apenas 2 vitórias depois de 7 semanas. Washington Commanders 22, Dallas Cowboys 44. Esse foi um jogo que a defesa dos Cowboys conseguiu segurar o suficiente, né? E aí, quando a defesa consegue fazer minimamente o seu trabalho, o ataque dos Cowboys consegue entregar. Dak Prescott, mais um jogo com 3 touchdowns, jogou bem. Uma boa partida do Sid Lamb. O George Pickens será um homem rico na free agency que está por vir.
E o ponto negativo aqui fica a lesão do Jayden Daniels, de novo, né? Mais uma lesão do Jayden Daniels. E desta vez, quando entrou o Marcus Mariota, jogou bem mal. Então, complicou a situação. Mariota, que eu vinha elogiando, né? Quando ele entrava, jogava bem. Desta vez, não rolou. Uma interceptação para ele que foi na conta dele, acertando aí só 40% dos passes. Aí ficou muito complicado. O jogo já estava indo pro vinagre, né? Na hora que o Mariota entrou. Mas aí ele terminou de completar o serviço. Próxima partida, San Francisco 49ers 20, Atlanta Falcons 10, num jogo do Christian McCaffrey. McCaffrey foi o nome do jogo aqui, nem adianta falar do Mike Jones, que não teve muita coisa, né? Teve uma interceptação, não foi um bom jogo dele, mas o McCaffrey, meu amigo do céu, eu lamento se você enfrentou o Christian McCaffrey no Fantasy nesse final de semana. 129 jardas para ele, correndo com a bola, 2 touchdowns, 72 jardas, então liderou tanto correndo quanto recebendo e com larga margem para o segundo. Foi um jogaço do McCaffrey. O Atlanta Falcons, eu me preocupo com o Michael Penix. Acho que o Michael Penix não teve um bom jogo de novo. O Michael Penix é um quarterback que não tem jogado bem quando é pressionado, mais, né, do que a média dos quarterbacks, né? Nenhum quarterback consegue jogar, tem uma baita partida quando é muito pressionado, mas eu acho que o Michael Penix está uma preocupação um pouquinho a mais aí nessa situação. Agora, o San Francisco 49ers consegue se reinventar mesmo com muitas lesões, né? Vamos ver agora quando voltar ali o Brandon Ayuk, voltar o Rick Pearsall, como que esse time vai funcionar. Mas é um time que mesmo sem o Fred Warner, com o Bethune jogou bem até, então tem pontos positivos aqui nessa defesa. O Bryce Huff jogou muito bem, se lesionou, mas nada muito grave, né? Mas se lesionou o Bryce Huff. E me preocupa um pouquinho só essa secundária dos Niners. Renard Green não jogou bem, então ficar de olho um pouquinho nessa secundária. O Deomodoro Lenoir também não jogou bem. Então tem fraquezas nesse time, mas é um time muito resiliente esse do San Francisco 49ers. No Sunday Night tivemos Detroit Lions 24, Tampa Bay Buccaneers 9, num jogo controlado por Detroit, um jogo que o Baker Mayfield não jogou bem, uma sequência muito mal aí do Baker em bolas longas nessa partida, e era isso que tornava esse time explosivo, né? Um time difícil de ser parado. Errou muito o Baker nessa partida. Tem ainda a lesão do Mike Evans, que é uma notícia muito chata, porque deve perder boa parte da temporada, deve voltar ali para o final, semana 17, semana 18, alguma coisa nesse sentido. Então, os Bucks vão ter que classificar basicamente sem o Mike Evans. Claro que eles estão com uma vantagem considerável ali na divisão, mas são lesões que vão se acumulando, podem ser um problema, né, para o Tampa Bay. Baker não jogou bem, Jahmyr Gibbs foi o nome do jogo, e o Detroit Lions aí conseguiu uma vitória bem tranquila em cima do Tampa Bay Buccaneers. Nem precisou de muita coisa, de um jogo excepcional do Jared Goff, nem nada do tipo. Um jogo excepcional do Jahmyr Gibbs. Então, acho que o jogo que ele teve mais jardas terrestres na carreira, talvez tenha sido. E o Detroit Lions tira aí um jogo importante de Tampa Bay, que estava brigando pela Seed 1, né? Então, Detroit Lions vai continuar buscando aí essa bye, que é o objetivo dos Lions, né? Os Lions têm que pensar nessa bye week, sim. Detroit Lions, Tampa Bay, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, acho que são os times buscando essa bye week. E no último jogo tivemos o Houston Texans perdendo para o Seattle Seahawks, 27-19 para Seattle, num jogo que preocupa de novo este ataque do Houston Texans. O Nick Caley parece que é um problema de verdade para o Houston Texans. O CJ Stroud não tem jogado, nunca mais jogou o que ele jogou no ano de calouro dele. Então, curioso para ver como que o CJ Stroud, se ele vai continuar nesse ritmo, se ele vai mostrar um pouquinho mais. Um pouco decepcionado com o CJ Stroud pós primeiro ano. E o Sam Darnold teve um jogo um pouco abaixo do que ele
tá acostumado na temporada, começou melhor até, mas foi o suficiente para vencer o Houston Texans num bom jogo novamente do Jackson Smith-Njigba, 14 targets para ele, 8 recepções, Cooper Kupp com uma interceptação que, assim, tentou colocar o Houston Texans de novo na partida, né? Mas foi um pouco burro demais para minha cabeça. Num ritmo que tava Seattle naquele momento, você colocar o Cooper Kupp para lançar a bola. Mas cada um, né? E fechando aqui, eu acho que essa NFC, ela tá muito, muito pegada, né? Eu não citei Seattle e não citei os Rams aí pela bye week, acho que eles ainda estão nessa briga. Até esqueci de citá-los. E eu acho que os Rams são os favoritos para ganharem a divisão, mas Seattle vai estar na cola. É um time muito duro, a defesa é uma defesa muito complicada de se enfrentar. Mike McDaniel, ó. Mike McDonald, ele conseguiu, não vejo a hora do McDaniel, inclusive, ser demitido para eu não ter esses dois Mike Mac para me atrapalhar. McDonald conseguiu encontrar uma defesa rapidamente, né? Em 2 aninhos ali, ele conseguiu colocar o time do jeito que ele queria, defesa do jeito que ele queria, com o Nick Emmanwori, por exemplo, tendo uma partida muito boa, aparecendo, sendo aquele cara que a gente imaginava que fosse quando ele foi draftado pelo McDaniel, pelo McDonald. Caramba. Mas é isso. Baita jogo de Seattle, 5-2, segue ainda na busca pela divisão e pela bye week. Vão disputar até o final, essa NFC tá recheadíssima nesse ano. Um grande abraço, ficamos por aqui. Não esqueça o seu like. Até a próxima. Tchau.